macaco. Nossa, pegou pesado. Bom dia, meu nome é Pedro. Eu sou o Calor. Eu sou o Breno. E eu sou o Victor. Você nos faz dois membros, o Elianai e o Brian. O Brian tá gravando, o Elianai ele não pode participar. A gente está aqui para apresentar o nosso projeto de português, que é o IF Inclusão. Poderíamos apresentar alguns personagens dos games que possuem algumas deficiências físicas. Geralmente são personagens muito icônicos nos games, na cultura pop, no mundo. É nóis. Sit down and face forward. Lester Crest é um dos principais personagens da trama de GTA V. Lester sofre de uma doença grave, que deixa cada vez mais debilitado e que desgasta suas habilidades motoras com o tempo. Lester também na parte online chega até a aparecer com uma cadeira de rodas. Além disso, ele sofre de asma e tem síndrome de Asperger, uma doença similar ao autismo. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? Mesmo com essas deficiências, Lester não deixa de ser um dos principais personagens do jogo. Não só isso, Lester é um dos personagens mais inteligentes e com muitas habilidades como hacker, ajudando o trio de protagonistas várias vezes. Damn, Frank. Jesus. Any longer and I was gonna torch this place too. Hey, you did it! We did! Yeah! Fucking it! Hey, where's my liquor at, dog? I got it. It's right here. Lester em sua inteligência apenas perde para o CJ de GTA San Andreas. Now I know you blind, man, but you gotta see this. Bem, chegou a minha vez, né? Acho que agora é a minha vez de falar. Eu vou falar sobre grande vilão e um grande herói, que no caso é o Raiden. E o Darth Vader, que obviamente todo mundo já conhece, que é o Star Wars. Eu vou começar então pelo nosso querido Darth Vader. Explicando de uma maneira bem tranquila de todo mundo entender, Darth Vader é o maior vilão da indústria dos cinemas, pelo menos eu acho isso, porque se você for falar pra mim, perguntar qual é o maior vilão da indústria dos cinemas, com certeza eu vou considerar o Darth Vader porque, cara, ele marcou o cinema, simplesmente por ele ser um vilão muito maneiro. E a história dele também é muito maneira, porque na verdade Darth Vader nem sempre foi um vilão. Darth Vader na verdade era Anakin, um Jedi que por conta de emoções e sentimentos acabou sendo manipulado pelo antagonista principal de Star Wars, né? E por conta disso ele acabou se rendendo ao lado mal da força, que no caso é o lado Sith. Se você assiste Star Wars você vai entender, se você não assiste você não entendeu nada que eu falei. Então, explicando assim, os Sith são os caras mal, os Jedi são os caras bons, pra todo mundo entender. Aí, por conta que ele se rendeu ao lado do Sith, ele acabou lutando contra o seu treinador, que era meio que um irmão de consideração que treinou ele quando criança, que era o Obi-Wan Kenobi. Que ele era o seu mentor, que ensinou ele como funciona tudo, basicamente, as acrobacias, como funciona um sabre de luz e essas coisas. Só que por conta disso, na sua batalha, uma das batalhas da vida dele, ele lutou contra o Obi-Wan Kenobi pra meio que acabar com essa guerra de uma vez. Porém, o que aconteceu é que ele perdeu pro Obi-Wan. E assim que ele acabou se tornando uma pessoa com deficiência, ele perdeu suas duas pernas e seu braço, porque o Obi-Wan Kenobi conseguiu acertar um golpe certeiro nele e acabou, né? Por conta que eles estavam em um ambiente meio complicado, o nosso querido Anakin pegou fogo. Tu já sai virado só em fumaça na cara, ó. E fazendo um fritinzinho. E aí que começa a jornada do nosso querido Darth Vader. Afinal, ele foi resgatado pelo Sith e aí recebeu o seu novo corpo, onde ele teria que agora viver sobre um corpo todo metálico, tendo que respirar por uma máquina, além do mais sofrendo pelo resto de sua vida. E esse é o Darth Vader, e todo mundo gosta dele porque é o Darth Vader. New season, let's go! 24 hours after riding a grenade blast to beat the Gauntlet speed record, What's up? Octavio Silva awoke with brand new robotic legs, and thus
Octane was born. Reckless and full of red. Bom, meu nome é Leonai e hoje eu vim falar sobre o personagem Octane The Apex. Ele era um filho de uma pessoa muito rica na história do jogo, né? Mas ele achava a vida dele muito entediante, porque pra ele não tinha nada pra fazer. E ele gostava muito de adrenalina. E ele também gostava de quebrar recordes. Então um dia ele resolveu ir e quebrar um recorde de pegar mais propulsão com uma granada. E ele foi tentar fazer isso. O maluco é um gênio. Mas bom, ele foi tentar fazer isso e quando ele fez isso, a granada acabou afetando as pernas dele e ele não conseguiu mais andar. E simplesmente perdeu o movimento das pernas usando uma granada. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele foi atrás de uma amiga dele e amiga do pai dele também e pediu pra ela criarem próteses pra ele e ela conseguiu. E agora na história do jogo ele participa de um Battle Royale e ele consegue andar normalmente. Glória a Deus que o cara vive numa época que conseguiam criar próteses. Ai. Eu não adendo aqui que no mundo real já existem próteses e o que o Elenai tentou explicar é que na época onde o jogo se passa, as próteses já são muito mais evoluídas. É só isso mesmo. Those are big names to throw around. A franquia Far Cry, no jogo Far Cry 6, eles lançaram alguns patches para acompanhar o jogador na campanha e ajudá-lo durante o jogo. Nesses patches existe um cachorrinho chamado Chouriço, da raça Salsicha, onde ele possui uma cadeira de rodas que o ajuda a caminhar. Ele acabou ficando assim por conta de um acidente onde ele seguiu o seu amigo Philly, que ele estava invadindo uma das bases da FND, a corporação de Far Cry 6, e acabou que o Chouriço acabou ativando, na verdade, uma armadilha e explodiu bem em cima dele. Ele acabou quebrando as pernas. Nesse estado, o filho levou ele, Carlos, um personagem que cuida de animais, e enquanto ele estava sendo cuidado por Carlos, o filho construiu uma cadeira de rodas para ele. Ele é um dos pets do jogo, um de vários. Victor, o arauto de uma nova era de tecnologia, devotou sua vida ao avanço da humanidade, um idealista que busca elevar o povo de Zaun a um novo nível de compreensão. Ele acredita que somente ao aceitar a evolução gloriosa da tecnologia, será possível que a humanidade alcance seu verdadeiro potencial. Com um corpo melhorado por raça e ciência, Victor é zeloso na sua busca por este brilhante futuro. Victor teve uma dura infância nas periferias de Piltover e cresceu com uma doença que pouco a pouco degradou seu corpo, impossibilitando seus movimentos. Quando mais velho, Victor resolve recorrer a métodos extremos para lidar com sua doença. Não terminando por já, quero ler um texto do Vinícius Munhoz, do canal Tecmundo. E foi a inspiração que a gente pegou os personagens para pôr no tópico desse vídeo. Eu vou ler aqui o finalzinho, que é bastante interessante, e eu vou ler. Uma pausa para reflexão. O mundo dos jogos é extremamente rico em personagens, com diversos heróis e vilões icônicos. Entretanto, a maioria dos games ainda está engateando em questões de representatividade, seja com ícones de outras etnias, gênero, orientação sexual e até mesmo a deficiência física. Apesar de termos alguns bons papéis quando o assunto é deficiência, fica evidente ao analisar a lista acima que ela é geralmente extrapolada e minerada como uma muleta de design para dar atribuições físicas mais marcantes e memoráveis para os protagonistas. Apesar de não ser algo necessariamente ruim, é perceptível que ainda faltam exemplos que tragam um pouco da vivência e dificuldades que uma pessoa com deficiência passa no dia a dia. Se você pegar esses exemplos, verá que suas condições praticamente são os que caracterizam como heróis ou vilões, desperdiçando toda a parte impactante que poderia ser representativa. Novamente, isso não é necessariamente ruim, mas talvez já esteja na hora de vermos mais personagens como o Lester, no qual a desenvolvedora não extrapola demais as suas condições ou estereótipos para torná-lo notável na história.
Se você quiser ler melhor essa parte, eu vou deixar aí o link na descrição. Aí você pode dar uma olhada também e na lista que eles fizeram lá. A gente se baseou nessa lista para trazer os personagens aqui para esse tópico nosso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like aí, ajuda